Sofia só me contou sobre isso no nosso terceiro encontro. Estávamos assistindo um filme no sofá dela quando me aproximei para beijá-la, mas ela colocou a mão na frente do meu rosto, me interrompendo. Tem uma coisa que você precisa saber, disse ela. Nesse instante, me preparei para aquela temida frase: não estou pronta para um relacionamento ou algo do tipo. Era a última coisa que eu queria ouvir. Então suspirei e falei: tudo bem, vá em frente. Sofia abaixou a cabeça num ato um tanto quanto vergonhoso, enquanto dizia em alto e bom som: eu tenho um rosto removível. Essa foi nova para mim. Eu estava prestes a rir da situação, mas ela estava com uma expressão completamente séria. Sem acreditar, perguntei a ela se isso era uma metáfora ou algo assim. Mas Sofia continuou com os olhos baixos enquanto dizia: não, o meu rosto ele é literalmente removível. Pode olhar de perto. Ela ergueu o queixo e apontou para uma linha em sua mandíbula. Dá para ver a costura aqui. Depois de admirar o quão lindo era seu pescoço, me inclinei para uma inspeção. Era muito difícil de perceber, mas parecia que havia uma transição um pouco anormal entre o rosto e a garganta dela. Fiquei ainda mais perdido quando uma dúzia de perguntas surgiram em meus pensamentos, e ao notar isso, Sofia me silenciou. Não se preocupe em perguntar por quê, como ou qualquer coisa assim, disse ela. Eu não posso te dizer nada sobre isso, mas se for um problema, a gente deve se separar agora. Estou lhe contando isso porque gosto muito de você e quero dar o próximo passo, mas isso não depende só de mim. Tudo bem, eu disse, sem saber o que estava acontecendo. Na verdade não é um problema. E daí, você tem um rosto removível, quem se importa? Mas há outra coisa. Ela me interrompeu novamente. Uma vez por dia, geralmente à noite, tenho que tirar esse rosto falso que você vê e desinfetar o interior. Se eu não fizer isso, ele apodrecerá. Isso leva cerca de 1 hora, mais ou menos, dependendo de como foi meu dia. Durante esse tempo, você nunca deve olhar para minha verdadeira face. Nunca. Você entendeu? Sim, entendi. Eu não posso olhar para o seu rosto real. Depois disso, Sofia se levantou do sofá e, olhando para trás, disse: aproveitando a situação, agora vou ao banheiro limpar meu rosto. Isso lhe dará bastante tempo para pensar sobre o que eu lhe disse. Se você estiver aqui quando eu terminar, isso seria ótimo. Mas se for embora, eu entenderei. Ela se virou e entrou em seu quarto, enquanto continuei atônito, sentado em um silêncio ensurdecedor, quando ouvi a porta do banheiro fechar. Pensei seriamente no assunto. Era possível que fosse algum tipo de piada. Era possível que fosse uma ilusão. Mas seria possível que fosse verdade? Talvez ela tenha sofrido um acidente horrível onde seu rosto foi desfigurado. Talvez tivesse sido derretido por ácido ou queimado pelo fogo. Independente do que fosse, eu nunca saberia, porque ela nunca me contaria e eu nunca veria. Imaginei um rosto cheio de músculos à vista e em carne viva apodrecendo. Eu conseguiria beijá-la se fosse isso que eu estava beijando? Mas não é isso que todos nós somos debaixo da pele? Apenas músculos, ossos, sangue e órgãos moles? Andei pela sala, passando a mão pelo cabelo. Eu gostei muito de Sofia. Ela era inteligente, engraçada e linda. Mas será que aquela beleza era real? Importava se era real ou não? Eu estava sendo superficial ao me preocupar com isso? Quando Sofia saiu do banheiro, eu ainda estava lá. Olhei para o rosto dela e ela sorriu, me fazendo ficar mais apaixonado. É claro que namoramos, fomos morar juntos e enfim decidimos nos casar. Na maior parte das vezes, nossa relação era completamente normal, típica de 2 jovens apaixonados construindo uma vida juntos. Durante o dia, era fácil esquecer completamente o rosto, porque parecia bastante natural aquele que o cobria.
e apenas em certas posições, sob certas luzes, havia alguma indicação de que não era natural. Mas todas as noites eram iguais. Sofia se fechava dentro do banheiro, às vezes por 1 hora, às vezes por 2, e limpava o interior de seu rosto. A curiosidade nunca me abandonou. Eu sentava lá e me perguntava o que havia sob aquele rosto. Cheguei tão perto de invadir a privacidade dela algumas vezes, mas nunca fiz isso. Eu ocasionalmente perguntava a ela sobre isso, sobre o que aconteceu, se é que alguma coisa aconteceu. Como foi possível fazer com que o rosto removível parecesse tão real, ou como realmente parecia por baixo? Tentei persuadi-la a me mostrar, assegurando que eu a amava, não importa o que acontecesse, e não dava a mínima para a aparência real de seu rosto. Eu só estava curioso, só isso. Mas Sofia nunca me mostrou ou me contou a história por trás disso. Ela não ficou chateada comigo, apenas encolheu os ombros e disse: "Você sabe que não pode ver, sabe também que não posso te contar sobre isso." Nunca contei a ninguém sobre o rosto removível de Sofia. Não que ela tenha me pedido para não fazer isso, só não achei que fosse dar conta de ninguém, exceto uma vez que contei a alguém. Foi durante minha despedida de solteiro. Aluguei uma casa na praia e passei a noite com meus amigos bebendo e usando ilícitos que não deveríamos usar. Todos os outros haviam desmaiado e o sol estava nascendo atrás de nós, enquanto eu olhava para os penhascos ao nosso redor, com meu amigo Caio. Ele era meu melhor amigo. Havíamos crescido juntos, nos visitávamos com frequência e passávamos a maior parte do verão juntos. Depois da faculdade, mudamos para cidades diferentes, mas mantivemos contato. Parado ali, contei a Caio sobre o rosto removível de Sofia. No início, ele pensou que eu estava brincando e fez diversas perguntas, a maioria das quais eu não conseguia responder. Entre uma delas, ele me olhou assustado e disse: "Não te deixa louco ficar sem saber?" Mas como resposta dei de ombros: "Cara, ela está prestes a ser a sua esposa e você nem sabe como ela é? Quer dizer, eu teria que dar uma olhada, você poderia colocar uma câmera no banheiro? Configure uma câmera, dê uma olhada, então você saberá, é simples." Suspirei pensando na possibilidade. Sim, isso me deixa louco. Mas ela me disse que eu nunca poderia olhar. Tenho que respeitar isso, cara, mesmo que eu não goste, isso é amor. Respondi decidido. Então, voltamos a falar sobre os velhos tempos. Caio esteve na cidade a negócios na semana passada e planejava passar o fim de semana em nossa casa. A conversa na despedida de solteiro aconteceu há 4 anos e desde então não havíamos falado sobre o rosto de Sofia, até o dia em que aconteceu na noite de sábado. Estávamos descansando no quintal de casa, bebendo cerveja e acabando de comer alguns bifes grelhados, quando recebi uma mensagem do trabalho que solicitava minha atenção. Pedi desculpa a Sofia e Caio e me afastei para ligar para uma cliente importante, enquanto Sofia aproveitou o espaço para fazer seu ritual de limpeza no rosto. Após 15 minutos, ouvi gritos vindos de dentro, tanto do meu melhor amigo quanto da minha esposa, que chorava de terror. Larguei o celular e corri para dentro de casa e pelo corredor até nosso quarto, dando de cara para a cena da porta aberta do banheiro. "Não entre!" gritou Sofia. "Eu estou sem rosto. Chame uma ambulância. O Caio me olhou. Ah, Deus, ele olhou." Ela parecia desesperada e verdadeiramente horrorizada. Isso me deixou sem chão e tive vontade de correr para o banheiro, mas de repente percebi que seria um erro. De repente percebi por que Sofia não queria que eu olhasse para seu verdadeiro rosto. Não era por vaidade, mas sim para minha própria segurança. Caio cambaleou para trás, saindo do banheiro. Ele segurava um clipe de papel esticado que usara para arrombar a fechadura da porta. Nesse momento, ele começou a se esfaquear repetidas vezes nos próprios globos oculares e gritando coisas sem sentido. Estava claramente nas profundezas da loucura e meu estômago revirou. "Chama a ambulância!" minha esposa gritou. "Não entre aqui!"
Desesperado, corri de volta para o quintal, onde meu celular estava caído na grama. Minha cliente ainda estava na linha, alarmada, perguntando o que estava acontecendo. Então desliguei na cara dela e liguei para a ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Caio estava tendo uma convulsão no corredor. Sofia estava acariciando a cabeça dele, soluçando, e seu rosto estava normal novamente. Mas tinha sido feito às pressas, dava para perceber. Até hoje, meu melhor amigo está em um hospital psiquiátrico, completamente cego e quase sempre catatônico, exceto quando entra em um estado perturbador de violência e fica balbuciante. Os médicos estão otimistas de que seu estado seja temporário, mas não sabem a verdade sobre o que aconteceu. Não vi nenhuma boa razão para contar a verdade sobre o que havia acontecido. Quem acreditaria que uma olhada no rosto real da minha esposa deixaria alguém louco? Na melhor das hipóteses, seríamos alvo de uma longa investigação. Na pior, teríamos que provar que o que estávamos dizendo era verdade, mostrando a alguém o rosto de Sofia. Então a mesma coisa aconteceria novamente. E depois disso? Eu não tinha ideia e não tinha interesse em descobrir. Mas essa é realmente a menor das minhas preocupações. Sofia está diferente, ainda limpa a parte interna do rosto, embora não com tanta regularidade. E quando o coloca de volta, agora o rosto fica sempre torto. Está começando a cheirar um pouco. Tentei garantir a ela que não foi culpa dela, afinal, Caio sabia, mas mesmo assim invadiu o banheiro. Quanto a mim, estou fazendo o meu melhor para me manter consciente. Sabe o que é estranho? Apesar do que aconteceu com o meu melhor amigo, ainda estou curioso para saber como é o verdadeiro rosto de minha esposa. Mais curioso do que nunca, na verdade. Até a próxima. Obrigado.